Olá a todos, como vocês sabem, eu sou Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima, e hoje ao meu lado, Ludmila Camparoto, também agrometeorologista da Rural Clima, e vamos falar um pouco sobre as previsões climáticas, para esse mês de novembro, lembrando que esse é um boletim climático em parceria da Rural Clima com Ihara. E aí, Ludmila, me fala um pouco desse clima maluco que nós estamos vivendo agora. Exato, Marco. Nós tivemos no último final de semana, um sistema avançando pela região sul, provocou chuvas por lá. E aos poucos esse sistema vai avançando, para a região central do Brasil. Agora, o que nos chama a atenção são áreas ali do Mato Piba que ainda continuam com chuvas muito irregulares, O que a gente vai ver ao longo do mês de novembro são as frentes frias que avançam pela região sul, chegando, até a região central, região norte do país. Mas esse início de novembro ainda, essa segunda semana, com chuvas um pouco irregulares em algumas áreas, E muitos produtores em estado de atenção, Porque eles querem avançar com os plantios, mas nem todas as áreas receberam bons volumes de chuvas, Exatamente, isso também está acontecendo em algumas áreas do centro-oeste, Exato. Apesar dos sistemas estarem avançando e provocando chuvas, essas chuvas estão muito, muito irregulares. Exato. E o plantio da soja... imagem, só te cortando, mas essa imagem mostra muito isso, A gente tem falado muito que esse Atlântico, principalmente o Atlântico Norte, ele está com as águas ainda muito frias, apesar da gente observar um ligeiro aquecimento, ainda muito frias. Então, observe aquela região, mais em branco ali do sudeste, no Atlântico, que mostra que realmente as frentes frias não avançam até essas regiões, E quando ela avança, ela se desloca muito ali em sentido... Vamos pensar sentido lá, África, e aí vai trazendo esse corredor de umidade, mas muito irregular, Exatamente. Então, essa região mais leste do Brasil, pegando essa região toda, esse noroeste, desde Minas, Espírito Santo, Bahia, o Nordeste, e aí que engloba também Piauí e Maranhão, com poucas chuvas, ou quando ocorrem, chuvas muito irregulares. Outro ponto também, se a gente for olhar o outro mapa, a gente vai ver que existe ainda a previsão de poucas chuvas sobre essas regiões mais norte. Mesmo os modelos mostrando volumes bastante significativos de chuvas, tanto no Mato Grosso quanto no Goiás, ou seja, no sudeste e centro-oeste, a gente não vê umas chuvas tão generalizadas. Então, o mês de novembro, apesar de chuvas um pouco mais frequentes, os volumes ainda vão se manter muito irregulares. Então, chove bem numa região, chove um pouco menos na outra, ou até mesmo dentro de uma mesma propriedade, pode variar bastante. Outro ponto de atenção... Só para terem uma ideia, Marco, esse vermelho do mapa, pessoal, indica chuvas variando ali entre 40 a 60 milímetros acumulado na semana. Nesse período aí, Então, exato, realmente, são chuvas boas, não deixa de ser, mas com muita irregularidade. Outro ponto que de atenção é para o sul, especialmente ali para o Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Se vocês observarem, já começa a dar sinais aí de espaçamento entre uma chuva. E eu incluiria também Paraguai, Marco? Exatamente, mas isso já mostra a influência de uma laninha. Então, realmente, essa tendência aí para que a segunda quinzena de novembro e o dezembro venham a ser com chuvas, não com uma estiagem, mas com chuvas mais espaçadas entre uma chuva e outra. Então, isso pode começar a ocorrer por conta aí desse fortalecimento, da laninha agora nessas próximas semanas. Então, muita atenção aí. Mas o que está chamando realmente nossa atenção, essa irregularidade no volume de chuvas em todo o Brasil. Outro ponto são os temporais, Ludmila? Exatamente, Marco, eu ia comentar isso agora. A gente vê sempre uma tendência, ou um risco para ocorrência de alguns temporais, claro, de maneira localizada, assim, mas que devem acontecer ainda com essas entradas de frentes frias. Então, muitas vezes, pontualmente, a gente pode ter chuvas mais intensas, rajadas de ventos fortes,
e queda de granizo. A gente também não descarta essa possibilidade aí em grande parte do Brasil. Então, é um ponto de atenção com o avanço desses sistemas, né, nas próximas semanas. Concordo plenamente, né? A gente tem visto aí nas últimas semanas, né, muita chuva, choveu granizo no sul, depois choveu no sudeste, tivemos relatos também no centro-oeste, alguns pontos. Então, realmente, a atmosfera, apesar das chuvas constantes, mas ainda há previsões. Então, muita atenção, fiquem de olho nas previsões, né, tanto aqui na Errara quanto na Rural Clima, para entender as possibilidades aí de temporais. Né? E aí, quando a gente fala de temporais, é o pacote completo, né, Ludmila? Exato. Aí é fortes volumes, fortes rajadas de vento e granizo e todo aquele pacotinho que contempla aí os temporais, ok? Acho que era isso, mais algum ponto de atenção? Mas eu acho que esse ponto de atenção fica realmente para algumas áreas ali do Piauí, Maranhão. A gente tem condições para chuvas, mas muito irregulares nesses próximos dias, então fiquem um pouco atentos aí com o avanço, né, dos plantios nessas áreas. Exatamente. Então é isso. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Um abraço a todos e até a próxima.